Olá, vocês que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais nesse mês de abril. Deve estar lembrado do meu convite para nesse mês de abril, por conta de tudo que nós estamos vivendo, né, com essa pandemia, com esse grande convite a uma reflexão tão profunda que nós estamos tendo do nosso Criador. Eu convidei vocês para entrarmos no mês de abril num movimento de vibrações, de reflexões e de pedidos para nós e para essa grande terra que nos habita aqui nesse grande planeta Terra. Nós já falamos de perdão e eu espero que vocês genuinamente tenham feito todos os seus pedidos de perdão, que vocês tenham até escrito as pessoas em que vocês sentem que ainda precisam pedir perdão e praticar o auto-perdão. Depois nós fizemos um mergulho de gratidão para que a gente possa agradecer não só as coisas positivas, mas também aquilo que nos é convidado para aprendizado. E aqui eu quero falar sobre fé. Só que fé é tão profundo e tão complexo que eu sinto a necessidade de dividir em 2 vídeos. Aqui agora, hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu entendo sobre fé. Vou dividir algumas leituras para vocês sobre um despertar que eu estou tendo, né? É um movimento eterno, é dinâmico, sobre a fé. E no outro vídeo eu quero falar um pouquinho sobre que família é essa que nós entendemos quando estamos aqui, nesse plano material, essa família que nós chamamos de pai, de mãe, de irmãos, essa família consanguínea, mas o que é que seria diante do entendimento de fé, uma verdadeira família. Bom, eu preciso dividir que o meu entendimento de fé, ele mudou completamente no sentido de ficar mais profundo e mais intenso. Eu acho que de 4 anos ou 3 anos para cá. E algumas literaturas foram muito importantes para isso. Por isso que eu falo muito para as pessoas que nós precisamos sair, né, desse lugar de pessoas que valorizam muito o bem-estar e o prazer, no sentido de, sei lá, ir para a rua, ir para o shopping, viajar, todas essas coisas que realmente são muito boas, mas que também nós precisamos ler, estudar, seja no YouTube, seja em cursos, seja onde vocês quiserem, né? Cada um tem um perfil. Eu me identifico, passei a me identificar, a verdade seja dita, né? Porque de formação de engenheira já não era tão a minha realidade a literatura, né? A leitura não era a das minhas maiores preferências de lazer. E passou a ser, porque eu aprendi que a gente tem um movimento de expansão de consciência mesmo, à medida que a gente se abre para o conhecimento, né? Então cada um vai achar o seu caminho de conhecimento. Então alguns livros eles foram fundamentais para isso. E o primeiro livro que eu dividi inclusive no nosso grupo de estudo e que tem tudo a ver com o nosso tema hoje, eu vou deixar 4 aqui, né? Esse é o primeiro livro, há 2000 anos, tá? É uma série de 5 livros do Chico Xavier com o Emmanuel. O segundo livro dessa série é 50 anos depois, mas eu estou trazendo aqui os livros que realmente é como se abriram, né, a cabeça e o coração, né, a minha cabeça e o meu coração para um entendimento do que é fé realmente. E esse é o outro livro, Paulo e Estevão, que é o terceiro livro dessa série, né, para quem está querendo seguir a sequência. O quarto livro é Renúncia e o quinto é Ave Cristo. Esse livro, Jesus, o maior líder que já existiu, e Cartas de Cristo. Então, vamos lá, o que é que eu consigo entender depois dessas literaturas sobre o que é fé? Primeiro que eu começo a me questionar a diferença e aonde é que a gente se perdeu nesse caminho de 2000 anos, porque às vezes a gente coloca Jesus em um lugar de fantasia e de ilusão, como se ele tivesse sido um conto de fadas, né? E me pergunto também muito isso, se de repente eu também, em algum momento da minha vida, aqui em que eu estou, Jéssica, eu também não coloquei ele como um conto de fadas, ou uma historinha que a gente aprende na escola, né? Esse lugar em que a família fala que é preciso rezar. E quando você lê esses livros todos, mas esse aqui principalmente, há 2000 anos, onde aqui você tem Jesus, né, encarnado, Paulo Estevão, Jesus já está no plano da imortalidade, a gente acorda e fala, nossa, foi real, não é um continho de fadas, Jesus existiu, foi real,
foi um homem que viveu entre nós. E a gente, nesses 2000 anos que se passaram, é como se a gente desaprendeu a ser um homem de fé, né? Não falo homem no sentido de gênero, né? O homem e a mulher. Nós deixamos de ser essa pessoa de fé. E aqui existem muitos exemplos do que é ter fé. Nesse livro, há 2000 anos, me chama a atenção, obviamente, o caso da Ana, não é? Eu não posso falar, mas você consegue entender o que é você ter fé quando você está, inclusive, nos seus momentos de dor, de sofrimento, de provação. Mas você acredita que tudo está acontecendo para o seu melhor. E aí você consegue compreender o que é o real sentido da fé, que é esse lugar que eu estou me questionando, que me parece que nós perdemos. Ao longo desses 2000 anos, a gente simplesmente botou Jesus num conto de fadas, e é uma historinha onde antes de dormir eu faço o Pai Nosso e acabou. Assim eu já sou um homem religioso, ou eu vou lá em algum local, né, faço todos os meus cantos, todas as minhas promessas, participo financeiramente, participo dentro de alguns trabalhos, mas eu não estou colocando Jesus dentro de mim. Eu estou no movimento muito dessa ajuda para o outro, de servir, e a gente se afastou desse homem de fé que está aqui nessas literaturas. Então, ler faz a gente repensar aonde está esse Jesus de Nazaré que veio nos ensinar, não é? E ainda tem todos os seus discípulos, né? Esse livro, há 2000 anos, fala um pouquinho desses discípulos. E aí vem esse outro livro, que eu acho que termina mais ainda de reforçar o que é um homem de fé, né? Paulo e Estevão. A história, né, do Estevão, obviamente, e do Paulo, que era Saulo. E aí você entende que a fé, que é o que eu quero dividir com vocês aqui hoje, que para mim é esse conceito, né? É difícil falar conceito, mas o que eu consigo sentir da fé é que hoje, né, no nosso maravilhoso século XXI, no ano de 2020, a gente realmente já passou 2000 anos e a gente se afastou desse homem de fé. Então a gente fala graças a Deus, a gente fala que Deus abençoe, mas sempre para aquelas coisas positivas. Então, quando acontece coisas positivas, voltado para a saúde, voltado para emprego, para a família, seja lá o que for, graças a Deus, graças a Deus. E aí eu me pergunto, e quando vem as provações, né, os desempregos, os desencarnes, a perda desse corpo material, a gente não fala graças a Deus, e a gente fica, não é? Então cadê esse Deus? Deus é um castigo. Então, para a gente entender que a fé, ela está num propósito que a gente não consegue ver nesse plano aqui material, que nos dá uma certa... nos limita, né, dessa consciência universal, essa fonte infinita, né, que é Deus, essa consciência universal, que eu gosto de falar que é um plano universal, que nos envia o seu Filho, que passa por todas as provações e ele em nenhum momento questionou ou pestanejou, né? E a gente esquece, inclusive, de viver, de internalizar, de sentir o sequer o Pai Nosso. Porque quando falamos, né, que seja feita a tua vontade, não a minha, mas na hora em que eu passo por uma provação, por uma dor, por um sofrimento, aí eu esqueço de toda essa fé, né, e aí eu já entro no outro lugar de que a fé já não existe. Jesus, ele veio nos ensinar, e ontem nós celebramos a Páscoa, muito provavelmente da forma errada, né, que não tem nada a ver com coelhos e chocolates, mas esse renascimento, né, na verdade, ele veio, ele seguiu o seu caminho, ele amou os seus discípulos por 3 anos, ele deixou o maior legado que a gente podia ter de amor. Ele é crucificado por uma prática que já existia, né, que era uma prática que acontecia desde o Egito, e o nome Páscoa, que nada mais é do que esse pulo do anjo da morte que aconteceu no Egito, e que Roma crucifica Jesus, né, para que seja feita também a vontade do Pai, porque assim era para ser. Mas ele fala, eu vou perder o meu corpo material e voltarei, não é, ao meu corpo imaterial, né? Eu voltarei. E esse sentido da Páscoa de relembrar a mensagem dele. E qual era a mensagem dele? Que a gente não está
vivendo, não só na Páscoa, mas praticamente em nenhum momento, né? A gente não está vivendo a sua mensagem, que é a mensagem do amor, não é? Da alma eterna. Então essa fé, ela está sendo muito contestada e ela é testada o tempo inteiro por nós, né? Então cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Quando a gente é convidado a um movimento de dor para reparar, para reajustar, a gente já, né, sai do lugar da fé. A gente vai falar um pouquinho mais disso no outro vídeo, desse movimento, né, de estar aqui agora nessa família, nesses devidos reparos. Mas a minha reflexão é que a gente faça as leituras para que a gente perceba esse homem de fé que a gente deixou morrer. A gente não está vivendo um homem de fé. E o que é todo esse movimento que está acontecendo agora em 2020? Se não uma quarentena dentro da quaresma. Então é um convite para a nossa renovação espiritual, para que esse homem de fé, como foi o caso aqui da Ana, como foi o caso do Saulo, do Estevão, da Abigail, de Ananias, enfim, né, de tantos outros, inclusive do próprio Emmanuel, não é? Por que não falar desse grande mentor que foi o mentor do Chico, o próprio Emmanuel, que foi um senador romano e que em apenas 2.000 anos não, né? Antes disso, ele já conseguiu reacender a sua consciência e passa a ser um mentor espiritual de um dos médiuns encarnados, que era aqui o Chico Xavier. Então a gente tem tantos exemplos, né? A gente tem todos os discípulos, a gente tem todos os profetas, a gente teve o próprio Chico Xavier, a irmã Dulce, enfim, tantas outras pessoas que com certeza, né? Divaldo Franco, tantas pessoas que a gente pode falar que é um homem de fé. Né? E a gente está se afastando desse homem de fé. Então, essa é a reflexão e o convite é para que vocês reacendam em vocês esse homem de fé que nós somos, porque é isso que o nosso Pai está nos pedindo para esse ano. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.